dia, Ricardo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Lunara. Que gostoso estar aqui com vocês hoje de manhã, nesse dia aí ensolarado, dias tão bons, né, que estamos fazendo com a gente no meio de um feriado, e falar de um tema tão interessante, que é o Evangelho na nossa vida, e a nossa vida é ainda mais produtiva, é um assunto que eu amo. Hoje, mais uma vez, estou aqui acompanhada de alguém que está quebrando tudo aqui, né, meu amor? Mas vamos lá. Super a pena. Quem pode fazer a oração para a gente começar? Alguém se habilita? Eu vou fazer então, tá bom? Mônica, eu cheguei agora, mas eu posso fazer. Por favor, Lima. Obrigada. Ó Deus, Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo Evangelho de Jesus Cristo, por termos um templo, por podermos fazer as ordenanças pelas nossas famílias e pelas pessoas que amamos. Somos gratos por termos uma capela, por podermos adorar a Cristo primeiramente, a Deus, domingos e todos os dias de nossa vida, por um país livre, onde podemos reconhecer as vivências de espiritualidade que só podemos encontrar no Evangelho de Cristo. Obrigado pelo material que os líderes e os membros da igreja preparam com tanto carinho para que possamos aprender e nos aperfeiçoarmos mais para encontrar a Cristo na segunda vinda. Que possamos ser dignos de todas essas bênçãos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e fazemos essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Lila. Sejam então bem-vindas, Lila, Débora. Que bom estar aqui com vocês. Pessoal, esse material é tão maravilhoso. Como é maravilhoso esse manual que a gente está estudando. E hoje a nossa aula, ela fala sobre prover o sustento individual, o da família e de outras pessoas. Então, a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes nos preocupa tanto, né? E que nós temos aí, aqui, na verdade, na igreja, um respaldo de como aprender a lidar com isso, como conduzir isso no dia a dia, né? Então, essa aula de hoje mostra para a gente as nossas responsabilidades, que as nossas responsabilidades materiais, elas estão relacionadas com o crescimento espiritual. Eu acho que se a gente pudesse resumir a aula, a gente já ficaria com essa frase, mas a gente vai esmiuçar essa aula para entender como isso pode acontecer melhor no dia a dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tô sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui ele fala para a gente, né, que existe uma relação entre cumprir os mandamentos do Senhor e prover o sustento financeiro da família. Já dá para a gente começar a ter uma discussão sobre isso aqui, né? Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldades até de entender quais são os mandamentos e como cumpri-los, né? E aí sempre tem uma sensação de que falta algo para que as coisas funcionem bem, para que as coisas estejam alinhadas. Então vale a pena a gente entender e lembrar que os mandamentos estarão ligados à nossa condição de prover, né? Que quando a gente tem um desenvolvimento espiritual, a gente também atinge desenvolvimentos materiais de níveis mais elevados. Então, é muito comum a gente ver as pessoas fazerem algumas críticas a quem consegue esses recursos, para quem consegue ter os recursos, né? Ah, será que Deus está à frente, né? Será que o Senhor está em primeiro lugar? Enquanto, na verdade, uma crise de tosse aqui. Enquanto, na verdade, a gente percebe que os mandamentos, eles estão ligados a essa condição do proveito. Então, a gente precisa estar atenta em como está a nossa relação com o Senhor, como está a nossa condição espiritual, né? E aí eu já começo a fazer uma pergunta para vocês. Como que você vive isso? Não, pega para mamãe. Como que você vive essa relação do crescimento espiritual com o desenvolvimento material na sua vida? Já é uma condição da gente pensar, né?
Eu compartilho com vocês um testemunho, né, de que por um tempo eu tive muita dificuldade com relação ao dízimo, por exemplo. Eu ficava pensando, ai, como será o mês se, né? Então, esse é um exemplo muito básico, que muita gente passa por isso, mas que certamente é o primeiro exemplo que a gente tem e que muda a nossa condição, né? Quando você coloca o dízimo à frente, sem olhar para as outras coisas, como um mandamento que você cumpre, a sua realidade muda, né? Eu me lembro bem que teve um mês que eu comecei o mês, fiz o pagamento do dízimo, não olhei para trás e grandes coisas aconteceram. Meu dia, meu dia a dia, na minha rotina, e tudo mudou. Então, eu queria que vocês pensassem como que funciona isso na vida de vocês. Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade em liberar o microfone, tá bom? Oi. Aí nós temos aqui, olha, os princípios que nós vamos aprender então nessa aula, né? Que as coisas materiais estão relacionadas às coisas espirituais, que as nossas prioridades devem estar baseadas no princípio do evangelho e as responsabilidades, né, dos pais e das mães. Então, é interessante a gente perceber que quando a gente tem clareza sobre as nossas responsabilidades, quando a gente tem clareza sobre os mandamentos que nós devemos cumprir e cumprimos, as coisas, elas ampliam, obrigada, meu amor, as coisas ampliam na nossa vida, né, tomam uma nova dimensão. Por quê? Existe até algo que nós já falamos em aula, aquela condição, né, o que tem para eu cuidar, o que tem para o outro cuidar e o que tem para o Senhor cuidar. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que, na verdade, não seriam da nossa responsabilidade. E a gente tira a responsabilidade, né? Ou que o Senhor poderia fazer, ou até mesmo que outra pessoa poderia fazer. Ah, tudo bem, Lunara, você está dizendo aqui que está indo trabalhar, só vai ouvir, fica à vontade, tá? Eu desliguei o microfone só por conta do barulho, mas se quiserem falar, fiquem à vontade em abrir, tá bom? Então, o presidente George Kennan, ele foi conselheiro da primeira presidência, e ele diz, né, o plano de salvação abrange tudo que pertence ao homem na carne sobre a terra. Na mente de nosso Deus, não há diferença entre o que é espiritual e o que é temporal. Então, a gente precisa entender que, para nós, muitas vezes a gente separa, mas na verdade não existe separação. O que acontece no plano terrestre, no material, vai acontecer no espiritual. E a gente precisa estar atento e viver isso, as coisas ao nosso redor, de acordo com o princípio do Evangelho. Então, ele usa essa frase e ele diz, né, que o que é espiritual e temporal é a mesma coisa. Ele usa essa frase nas revelações para que nós pudéssemos nos adaptar à condição e ao modelo de ver as coisas. Então, muitas vezes, o que diferencia é como nós estamos enxergando as coisas no nosso dia a dia. Não há distinção entre salvação espiritual e salvação temporal. Nosso corpo é tão precioso aos olhos de Deus quanto o nosso espírito. Deus concede revelações para a salvação temporal de seus filhos, ou seja, a salvação do nosso corpo, e ele é tão importante em sua esfera quanto em suas revelações referente ao nosso espírito. Então a gente precisa lembrar disso, né? E não fazer essa distinção. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu estou em conexão com o Senhor, eu estou bem, eu estou alinhada com os meus princípios espirituais, mas está vivendo caos dentro da sua vida, no seu dia a dia. Então, as coisas não estão como poderiam estar, porque elas são correlacionadas. Como que vocês visualizam isso para vocês no dia a dia? Quem quer falar? Alguém quer comentar? Ele diz aqui para a gente também, deixa uma pergunta, na verdade. Aqui é muito bacana essa pergunta. Como que os nossos pontos fortes espirituais auxiliam nas nossas necessidades temporais ou materiais? Como que a nossa vida material, né, nossa necessidade material e a nossa vida temporal vão ser melhor alinhados e desenvolvidos com as nossas condições espirituais? Ou até mesmo
como as nossas dificuldades materiais podem interferir na nossa condição espiritual. Pensem o quanto isso é grandioso, né? Se você está com uma dificuldade financeira, por exemplo, eu sempre brincava aqui com as minhas consultoras quando a gente ia fazer o trabalho, né? Que eu dizia para elas, a gente precisa sim trabalhar para ter dinheiro, porque quando entra a dívida dentro de casa, entra o caos. E aí nada fica tão bom como estava antes, né? Relacionamento familiar, relacionamento de casal. Então a gente precisa ter uma preocupação para conduzir as coisas de uma forma onde nós temos a ligação, né? Entre o bem-estar, entre a sua condição espiritual e a sua condição material. Mas não podemos esquecer que elas estão alinhadas. E o que acontece? Quando a gente esquece dessa condição, às vezes você cuida de um e não cuida do outro. E se você lembra que as coisas estão conectadas, você vai fazer um desenvolvimento duplo aí dessa condição, né? Então, de que maneira o nosso sustento se relaciona com o nosso crescimento espiritual? Já pensaram sobre isso? Se o seu sustento está condizente com as suas necessidades, a sua condição está condizente com o que você precisa, você tem melhor condição de viver em paz, de viver tranquila e de estar alinhada com as coisas que a igreja te solicita, que o Pai Celestial te solicita. Então, se pusermos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas entrarão no eixo ou serão eliminadas de nossa vida. Eu acho bem interessante isso, porque às vezes as coisas são eliminadas e a gente fica com aquele sentimento de perda. E, na verdade, quando é eliminado, é porque, de alguma forma, você foi, como eu posso dizer, você foi resguardada daquilo, né? Pode ser que aquilo não fosse tão bom para você. Então, se você está alinhado com o Pai Celestial, as outras coisas tendem a ser melhor nas nossas vidas, né? Nosso amor pelo Senhor governará o objeto de nosso afeto, a utilização do nosso tempo e os interesses que buscamos e a ordem das prioridades. Essa frase é fantástica. Vou ler novamente para fixar na nossa mente. Nosso amor pelo Senhor governará o objeto do nosso afeto, a utilização do nosso tempo, os interesses que buscamos e a ordem de nossas prioridades. Já perceberam que quando a gente coloca o Senhor à frente, todas as coisas, elas tendem a ser melhor? Já passaram por essa fase? Eu já passei várias vezes, assim, por situações que parece que é um caos. Aí você fala, não, peraí, deixa eu me voltar para o Senhor e as coisas vão clareando, os caminhos vão se abrindo e as coisas vão se resolvendo, né? Por quê? Porque quando a gente se alinha, a gente tem muito mais clareza, a gente consegue tomar muito mais decisões assertivas. Então, quando a gente sabe realmente o que o Senhor espera de nós e o que Ele está preparando para a nossa vida, a gente vai vivendo isso de uma forma confiante, né? A gente se entrega realmente aos planos do Senhor, as coisas tendem a ter uma forma de... Você lida com elas de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Aqui ele dá um exemplo ótimo. Ele diz assim, ó, se alguém deseja se casar com você fora do templo, a quem você deve se esforçar para agradar? A Deus ou a um mortal? Se insistir no casamento no templo, estará agradando ao Senhor e abençoando a outra pessoa. Aí eu pensei, nossa, abençoando outra pessoa? Por quê? E aí ele justamente diz, porque aquela pessoa se tornará digna de ir ao templo, que seria uma grande bênção, ou ela irá embora, o que também pode ser uma grande bênção. Porque nenhum de vocês vai querer se prender a um jugo desigual. Achei isso fantástico, né? Então, se você tem os seus princípios alinhados à vontade do Senhor, e você coloca isso como uma condição na sua vida, você vai abençoar quem estiver do seu lado. Ou ela vai entrar com você para essa condição junto contigo, que é que ele está dando o exemplo do casamento no templo, ou ela se afastará de você, o que também será uma bênção, porque vocês estarão em desalinho, né? E isso em tantas outras coisas a gente pode usar como exemplo. Quando a gente coloca um valor, um princípio, um mandamento do Senhor como algo que nós devemos cumprir e fazer, ele de alguma forma já vai nos abençoar, cumprindo-o ou não, porque ele vai abrir os caminhos e ele vai liberar as coisas que acontecerão ao redor para que seja feita da melhor forma.
Concordam com a gente aqui, com o texto? Porque eu concordo completamente. Alguém tem que comentar alguma coisa? Aí ele diz assim, olha, abençoamos ao máximo o nosso próximo quando colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar. Deus nos ama. O diabo nos odeia. Deus deseja que tenhamos a plenitude da alegria que ele possui. O diabo quer que nos tornemos tão miseráveis quanto ele. Deus nos deu mandamentos para abençoar-nos. O diabo deseja que quebremos esses mandamentos para amaldiçoar-nos. Então, é um caminho, né, com duas opções. E aí, cada uma delas tem as suas consequências. E as consequências, elas são muito claras, mas muitas vezes, para a gente decidir o caminho, no calor do momento, às vezes a gente não fica com os olhos livres, né? A gente não fica com os olhos abertos. A gente, pelo contrário, tá incomodado ou está afetado por outras coisas. Então, quando você tem clareza dos caminhos do Senhor, certamente você será abençoado, você buscará bênçãos para você e para quem está ao seu redor. Alguém tem algum exemplo que possa compartilhar do que deverão remover da sua vida, né? Para colocar Deus em primeiro lugar? Aqui ele deu alguns exemplos, né? E vocês? O que vocês precisam remover da vida para que Deus possa estar em primeiro lugar? Alguém tem algo para compartilhar? Mônica, eu não sei se eu já tenho para remover, né? Mas uma das coisas que eu fiz como prioridade na minha vida, eu faço faculdade, então eu gosto de estudar na faculdade de manhã, porque depois que eu chego do trabalho, depois que eu fiz tudo, que eu limpei a casa, eu não consigo entender. Mas a minha prioridade é sempre ler as escrituras para depois fazer minha aula, nem que seja 15 minutos por dia. Então, uma das coisas que eu removi, eu só organizei, né? Então, eu organizei minha vida para que o Senhor seja a minha primeira coisa, né? Quando nós falamos do dízimo, né? Se a gente for falar afinco, olhar lá e ver tudo que o dízimo nos pede, ele nos pede tempo. Então, se a gente for tirar 24 horas do nosso tempo, né, 10%, então a gente nunca paga o dízimo integralmente, porque o nosso tempo, a gente não dá tudo isso todo dia para o Senhor. Mas, assim, o meu máximo que eu consigo, entre ler as escrituras, entre orar, entre fazer o bem, né, eu procuro fazer. E no domingo e no sábado, que geralmente a gente está na igreja, a gente consegue cumprir um pouco mais, né? Ontem eu estive no templo e foi uma sensação maravilhosa, algo que eu nunca tinha vivido, né? E você passa pela sala do templo ou você passa pela sessão várias vezes, mas cada vez que você faz é um sentimento diferente, é uma inovação na nossa vida. Então, assim, eu sou muito grata, né, por Deus nos dar essa possibilidade de poder vivenciar as coisas do Senhor, de poder dar a prioridade às coisas de Deus e todas as outras coisas ser acrescentadas. Que ótimo, você pode compartilhar. E realmente, né, quando nós temos a condição de colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas mudam. E isso que você comentou do tempo foi maravilhoso, porque muitas vezes a gente não enxerga o tempo como um recurso divino, né? E a gente não acha que a gente tem tempo para. Enquanto, na verdade, nós temos tempo suficiente, sim. O que mudou não foi a questão do tempo, mas o que deve mudar é qual é a condição nossa de prioridade para esse tempo. Peraí. Deixa eu ver. Qual deve ser a nossa condição de dar prioridade para esse tempo, né? O que realmente é prioridade? Essa semana uma amiga me chamou para ir numa feira que está tendo aí sobre coisas de beleza, que é um pouco da nossa área de trabalho. E aí eu disse para ela, nossa, eu acho muito interessante. Ah, então vamos. Falei, não, não vamos, porque apesar de ser interessante, não é a minha prioridade. O quanto a gente tem dificuldade de dizer não para algumas coisas que muitas vezes não vão nos levar tão distante, tão adiante, não vão fazer tanta diferença na nossa vida. E às vezes o fato de nós não dissermos não para essas condições vai tirar a nossa possibilidade de dizer sim para outras que são tão importantes. Então, não é que você tem dificuldade, muitas vezes, de dizer sim para as coisas do Senhor, de se organizar dentro das necessidades que o Senhor nos pede,
mas a dificuldade geralmente é em dizer não às outras condições, né? E quando a gente começa o dia com a leitura de escritura, quando a gente começa o dia com uma oração realmente conectada, não aquela oração obrigada, uma oração de conexão realmente com o Pai Celestial, o seu dia toma outro percurso, né? Você tem um dia direcionado, você tem um dia intencionado, e isso faz muita, muita diferença. Então, quando a gente pensa nos nossos recursos temporais, na nossa condição de sustento, a gente tem que ir muito além realmente da condição financeira. A gente tem que pensar em todos os recursos que nós temos, né? Quais são os recursos que nós temos em mãos e quanto deles realmente eu destino para a vontade do Senhor na minha vida, né? Então, vale a pena pensarmos nisso. Então, dá uma revisada, aproveita agora feriado, final de semana, que a gente tem, às vezes, alguma condição um pouco melhor. Pega uma planilha de horários, dá uma revisitada em como está a sua condição pessoal de tempo. Às vezes você pode dizer de cara, mas eu não tenho tempo. Na verdade, você precisa revisitar as suas prioridades. Realmente você está vivendo as suas prioridades como você pode vivê-las e deve vivê-las? Você realmente está vivenciando as coisas que você pode fazer da melhor forma? Você está realmente sendo produtivo ao fazer o que você tem que, né, desenvolver ao longo do dia? Ou você está demandando muito tempo em algumas atividades que não são tão importantes para você? Você realmente está conseguindo enxergar quais são as reais necessidades da sua família e buscar o proveito disso? Porque é muito comum a gente ver as pessoas tentando viver uma vida dentro das possibilidades que o mundo dá para elas. Então, por exemplo, elas têm um trabalho, elas já trabalham, e aí elas vão viver com aquele salário, né? Ok, é o que ela tem. Porém, em algumas situações, ela precisa enxergar quais são as necessidades, né? E como ela pode viver ou fazer algo pela necessidade que a família dela tem, buscar o provento, né? Buscar o sustento, promover o sustento da família. Então, às vezes, precisa ampliar essa visão de como fazer diferente para dar conta das necessidades que a sua família tem, né? O presidente Gordon B. Hinckley diz assim: há alguns anos, o presidente Benson transmitiu uma mensagem às mulheres. Aqui agora a gente vai falar sobre a questão dos papéis, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, peraí. Aqui a gente vai falar sobre os papéis, as responsabilidades do pai para prover as necessidades básicas da família e as responsabilidades da mãe, que é cuidar dos filhos, né? Promover uma condição para os filhos. Então, aí ele diz: o presidente Benson transmitiu uma mensagem às mulheres da igreja. Ele incentivou-as a saírem de seus empregos para dedicar-se pessoalmente aos filhos. E eu apoio a posição dele. Todavia, reconheço, como ele também reconhecia, que existem mulheres, na verdade, muitas delas, que trabalham para atender às necessidades da família. Para vocês, eu digo, façam o melhor que puderem. Espero que, se tiverem um emprego de tempo integral, estejam trabalhando para garantir as necessidades básicas da família, e não para satisfazer o desejo de uma casa bonita, um carro moderno ou outros luxos. O trabalho mais importante de qualquer mulher pode realizar é alimentar, ensinar, incentivar, motivar e criar os filhos em retidão e verdade. Ninguém pode substituí-lo adequadamente nessa tarefa. É interessante essas palavras dele, porque mostra para a gente duas condições, né? A condição básica de necessidade de família e o nosso posicionamento. Então, em algumas situações, a gente precisa entender que realmente é necessário, para a necessidade básica da família, é necessário a participação da mulher, é necessário que ela esteja no mercado de trabalho. Porém, precisa haver uma organização onde ela garanta que essas necessidades básicas da família estejam de alguma forma sendo satisfeita e da melhor forma possível, né? Nem sempre é você lavando a louça que vai resolver a situação, mas você tendo a administração da casa. Eu trabalho muito com mulheres, eu ajudo muito elas a pensarem em como ampliar a sua condição de vida, porém eu digo para elas, não adianta você ser dona de casa se você não é dona da casa. Então não é uma condição do fazer, mas é uma condição de você saber sim como gerenciar isso, como fazer essa administração, né? E quando a gente fala dos filhos, sempre a presença da mãe é muito, muito, muito importante, né? Mas, em algumas situações, não é a sua ausência, mas é como você vai administrar o fazer das coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa, né? Meu filho tem 7 anos.
E aí eu estabeleci com ele que a partir de agora ele já é capaz de guardar as roupas dele, de cuidar do quarto dele. Então, ao menos uma vez na semana, 2 vezes na semana tem sido, geralmente. Eu verifico com ele se ele consegue colocar o quarto em ordem, se ele tem dificuldade para fazer, tem roupa nova e limpa para guardar, vamos guardar juntos. Mas ele é o responsável. Então, muitas vezes, não é o fato da mulher fazer, mas é o fato dela conseguir fazer uma administração e delegar algumas atividades que as pessoas podem ajudar, né? Então, é muito comum a gente ver quando a mulher está cansada, quando ela não consegue fazer essa administração de tempo, principalmente na mente dela, ela não consegue fazer essa administração fora, com as pessoas que estão ao redor. E é isso que a gente precisa entender. O fato dela trabalhar dentro ou fora de casa não requer que ela faça todas as coisas, mas requer que ela, sim, gerencie o que tem sido feito. Então, muitas vezes as crianças conseguem ajudar em casa com algumas atividades que, para ela, vão fazer a diferença. E, para eles, vão criar e ensinar condições, né, de pôr a mão na massa, de fazer algumas atividades, de serem proativos. Então, vai ser um ganho duplo. E é nessa condição que a gente precisa estar atenta. Então, eu sempre costumo dizer para as mulheres que trabalham comigo, não seja dona de casa antes de ser dona da casa. Você pode fazer as suas atividades, sim, domésticas, mas você precisa, antes de tudo, fazer o gerenciamento da sua casa. E é essa condição que o Senhor nos dá, né? Porque quando você gerencia a sua casa, você sabe o que tem que ser feito, como deve ser feito e como você quer que faça. E quando você não gerencia a sua casa, aí vira aquele caos, faz o que dá, do jeito que dá, quando dá, quem der para fazer. E aí as cobranças muitas vezes acontecem. Além das cobranças externas, aquele nosso sentimento de culpa, eu não fiz o que deveria ser feito, né? E aí as prioridades, elas se perdem. Vocês concordam comigo? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Mônica, ontem eu estava conversando com uma pessoa e a gente conversando, ela comentou que o pai dela nunca proibiu ou deu algumas coisas. E eu eduquei os meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos homens, e eduquei eles para serem autossuficientes, independente do quê. Então, assim, eu sempre gostei de separar a reciclagem, e quando eles eram pequenos, a gente separava e eles vendiam e aquele dinheiro era deles. Quando a gente ia ao mercado, eu falava para eles: ó, você tem tanto e você tem tanto, e vocês escolhem o que vocês querem comprar. E conforme eles foram crescendo, como vocês, eu também fui dando algumas tarefas. E dentro delas a gente tinha os acordos. Eles aprenderam a cozinhar, eles cozinham, né? E até hoje, algumas coisas que a gente brincava quando criança ainda funciona, né? Eu cozinho, você limpa, né? Então, são coisas que são determinadas pela família, porque a família é uma instituição como uma empresa. Ela tem que ter regras, ela tem que ter horário, ela tem que ter cronograma, ela tem que ter tudo. Hoje eu falo que o meu filho, eu vivo só com meu filho pequeno, né? E ele é meu braço direito, meu esquerdo, minhas 2 pernas, né? E eu procuro não deixar faltar roupa limpa, não deixar faltar comida, mas a gente direciona de acordo com hoje eu não posso, o que que você pode fazer? Né? Não é uma imposição, mas é uma obrigação, né? Eu não imponho, mas ele sabe que tem coisas que não vai ser suprido por mim. Que nem ontem mesmo eu falei para ele que você pode ir no mercado e ele disse não, mãe, amanhã eu não posso. Aí ele falou, eu vou na segunda, porque a minha rotina de trabalho, de faculdade e de estágio está sobrecarregando a minha semana. Então, ele sabe que algumas tarefas ele vai ter que exercitar comigo. Então, você pode, hoje não. E eu tenho que ter esse discernimento de que o que eu não fizer, ele vai fazer, mas às vezes não vai fazer no tempo que eu quero. Também tem isso. Então, vai se direcionar as prioridades, que nem seu filho vai arrumar o quarto? Vai. Na hora que você quer? Não. Muitas vezes você vai passar 2, 3 vezes, 2, 3 dias no quarto e ele vai estar bagunçado. E você tem que ter, né? A próxima aula falou isso, né? Sobre pacificadores. Como que você vai reagir a isso? Como que você vai direcionar e administrar esse tempo, essa falta de fazer, às vezes, as coisas, a bagunça, é, o dia a dia, o estresse? Como que você quer? Você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? Hoje eu tenho a maturidade de entender melhor isso, né? O que que você quer para sua vida? Hoje eu quero ser feliz. Realmente isso, né? Às vezes a gente tem uma postura de imposição
E essa postura de imposição, ela não vai ajudar, porque ela exclui... Ô, gata, só um minutinho. Ô, gata, ferveu hoje, hein? Ferveu hoje, hein, gata? Vamos mudar de... Ó, esse aqui. Muitas vezes essa condição, ela, quando você impõe alguma coisa, ela tira a prioridade das outras pessoas, e isso não é democrático, né? Então, quando você faz algo, você tem realmente alguém para te ajudar, você consegue compartilhar essa responsabilidade, e não só dos afazeres de casa, mas até mesmo de pagar uma conta, de fazer algo que tem que ser feito dentro de casa, esse compartilhamento, ele precisa existir de uma forma harmônica, né? Então, é realmente entender as suas condições, as condições das outras pessoas. E que isso seja realmente algo que vai complementar entre as pessoas. E não criar uma desarmonia ou então criar uma desavença que você quer que seja feito como você quer que seja feito. Então, tem muitas mulheres, eu vejo isso por trabalhar muito com mulheres, que muitas vezes não conquistam coisas dentro de casa pela condição da imposição, pela condição de não entender uma visão integralista, né? De integrar todas as coisas que estão ao redor. E isso faz muita diferença, porque de alguma forma desestrutura ou alguém, ou alguma parte, ou ela mesma, né? Então a gente precisa ter essa visão um pouco mais integral, de ter uma visão ampla, de enxergar o que pode ser feito, quem pode fazer, quando, como. Então, aí você vai fechar acordos, né? Você vai fechar aquela parceria. Olha, então você pode fazer para mim? Ah, é segunda-feira que você vai ao mercado? Então tá bom. Então vamos nos adaptar para que segunda você consiga ir e a gente não tenha nenhuma falta aqui no final de semana. Então, essa condição faz toda a diferença, porque as pessoas apoiam o que elas são capazes de criar juntos. Então, às vezes você fala, eu não tenho o apoio. Não tenho o apoio porque não conseguiu construir junto com alguém, né? E é tão importante isso, porque a construção junta, né, junta com alguém, a sua construção junto com alguém, ela começa desde o momento que você decide formar uma família, como casal, as decisões do casamento, as decisões de se tornar uma família, né? O começo de um casamento, que a gente sabe que são tantas adaptações. Então, a gente precisa entender essas responsabilidades, sim, do pai e da mãe, mas como elas vão se diferenciar entre si, vai depender muito da demanda de cada família, né? Às vezes a mulher tem uma condição e uma possibilidade, por exemplo, de trabalho, que financeiramente, hoje em dia está bem comum, e que financeiramente é mais rentável que o do homem. Então, a gente precisa entender que eles nos orientam a garantir que os filhos estejam cuidados, mas que a gente possa fazer o nosso melhor. E tem situações que a família não consegue fazer essa administração, por exemplo, onde a mulher ganhe mais que o homem. Isso entra como uma desavença, isso entra como uma situação de desequilíbrio. E não é isso, né? Ele mesmo nos orienta: cuide dos filhos, o marido cuida da necessidade básica, porém, façam o melhor. E se essa condição é a melhor condição, é preciso entrar em sintonia para que essa harmonia exista e aconteça, né? Então, a pergunta é: como essas responsabilidades diferenciam entre si, entre o pai e a mãe dentro de casa? Existe diferença? Geralmente sim. A mulher ela vai estar mais ali próxima, cuidando da necessidade básica da família, do dia a dia, e o homem vai trazer esse provento. Porém, como que isso se configura dentro da sua realidade, né? Quando a gente fala aqui do tema da aula, que é prover o sustento individual da família e de outras pessoas, é a gente entender como isso se dá dentro da sua realidade, né? As mulheres, a gente sabe que tem um nível educacional que já é superior a dos homens, né? No geral, as mulheres buscam muito mais o crescimento do que os homens. Então, é muito comum que a gente veja mulheres com crescimento profissional diferenciado. Porém, as necessidades da mulher dentro de casa, às vezes, faz com que ela saia do trabalho para poder cuidar dos filhos pequenos, não trabalhe tanto tempo quanto os homens. Então, esse ajuste, ele é muito particular. E a gente precisa, assim, ouvir e tomar o direcionamento que os nossos líderes espirituais nos dão, mas entender quais são as nossas condições pessoais, né? E aí, quando você começa a olhar quais são as responsabilidades do pai, quais são as responsabilidades da mãe, você vê. Vindo aí, entrou uma chave aqui agora.
deve ser feito pela necessidade da família, né? E o que pode ser feito pelas condições da família do casal. Então, assim, quais são as necessidades e quais são as possibilidades? E quando você tem essa... É como se fosse um jogo de ligue os pontos, né? Você vai ligar o que pode com o que precisa. E aí você vai fazendo esses ajustes. Então, nem sempre a gente não tem o apoio. Às vezes a gente não sabe como conquistar esse apoio dentro de casa, como organizar isso da melhor forma, né? E é aí que mora uma sabedoria nossa. Tudo bem aí, gata? É aí que mora uma sabedoria nossa, principalmente como mulheres, né? Provedoras do lar, no sentido emocional, tá? Porque a gente vai ser sempre o suporte emocional, enquanto os homens, eles vão sempre carregar a responsabilidade de ser o provedor. Então, por mais que talvez ele não seja o provedor exclusivo, mas ele vai ter essa responsabilidade dentro dele. E se nós formos a ajudadora deles, de alguma forma, isso vai se complementar. Aqui em casa, por exemplo, a gente divide muitas tarefas. Então, a gente faz as coisas de casa sem cobrança, um faz o que precisa ser feito, o outro percebe o que precisa ser feito. A gente teve uma evolução nesse sentido, né? A mesma coisa em relação às contas da casa. Eu trabalho praticamente, né? Eu sou empreendedora, então tem mês que o resultado é um, tem mês que o resultado é o outro. Aí eu falo para ele, olha, esse mês eu consigo ajudar mais, então daqui que eu pago essa conta. Então a gente precisa entender quais são as possibilidades de cada um. E é muito comum a gente ver que as pessoas sofrem porque não enxergam essa condição das necessidades e não linkam ela com as possibilidades. Então, quando você tem clareza sobre as possibilidades, você sabe exatamente com quais, vamos dizer, recursos você pode fazer esse jogo da vida, né? Olha, então meu salário é tal, a minha condição é tal, meu tempo é tal. Vamos melhorar essa nossa relação aqui em casa com as nossas responsabilidades? Tal hora você consegue dar conta do jantar? Tal hora você consegue me ajudar com tal coisa? E é uma conquista, né? Porque a gente precisa enxergar essa conquista como casal. Faz sentido para vocês isso? Quando a gente enxerga essa necessidade nossa, como família, como casal, que seja marido e mulher, que seja mãe e filhos, a gente percebe a participação de todas as pessoas, a gente consegue colocar todo mundo no dia a dia. Aí, para a gente finalizar, essa aula ela é muito importante, muito profunda, mas ela é curtinha, né? Então, a pergunta aqui para vocês: o que vocês acham que significa ser um bom provedor? Alguém participa? O que significa ser um bom provedor? Tinha um ditado que eu gosto muito, que a diferença do pobre e do rico é R$ 1, né? É que hoje nós estamos falando em dinheiro totalmente desvalorizado. Mas por que que falava isso, né? A diferença do pobre para o rico é que o pobre ganha R$ 1 e gasta dois. E o rico ganha dois e gasta um. Né? Então, vamos colocar para os dias de hoje. A diferença do pobre e do rico é que um ganha 1.000 e gasta 2.000, o outro ganha 2.000 e gasta 1.000. Então, assim, o provedor tem que ser aquele que sabe administrar o dinheiro e que sabe ver quais as condições da família. Muitas vezes, tem vezes que a mulher vai ser a maior provedora, mas isso não diminui ou inferioriza o homem. Só são diferentes tabelas. Existem casais que eles vão trabalhar assim, olha, o meu dinheiro eu pago isso, o seu dinheiro você paga aquilo. Existem pessoas que vão direcionar o provento da casa assim, olha, eu ganho 1.000, você ganha 1.000, a gente junta tudo, dá 2.000. O que a gente vai fazer? Então, não existe uma receita, né? Que nem na minha casa, o provedor da casa sou eu, não é o Kelvin. Só que ele tem as coisas que ele paga e eu supro as outras. Então, assim, na minha casa, assim, basicamente, o que acontece? Eu provenho a maioria das coisas e o Kelvin paga a luz, o telefone e compra mistura, né? Então, a gente divide. Como esses meses que eu estava afastada, eu falava, ó, eu não posso fazer isso. Ele provinha. Então, o provedor é uma palavra que antigamente se ligava àquele provedor maior, aquele único, né? E hoje nós vivemos uma outra realidade, né? Hoje em dia, o provedor é aquele que vai prover naquele momento, eu acho, né? Naquele mês, naquela condição, como você mesmo falou. Há meses que você pode prover com tanto, há meses que você pode prover com menos. Então, assim,
algumas mudanças. A igreja ela não muda, mas as diretrizes, os princípios vão ser bases, mas as coisas para cada um e para cada família tem que ser decidido por cada família. E é interessante a gente entender que essa condição do provedor, como você falou, em momentos ele pode variar de pessoa para pessoa, vai muito da configuração familiar, né? Mas é importante enxergar o papel do provedor e o papel do cuidador da casa, né? Isso precisa acontecer, independente de quem vai fazer, isso precisa estar claro de como vai ser feito, né? Porque é a mesma condição do cuidador. Às vezes eu tenho trabalho, por exemplo, fora, não consigo fazer almoço. Não tem nem o que se discutir. O Haroldo chega até em casa, ele faz o almoço e está tudo bem, porque eu não estou. Cuida das crianças, busca na escola, leva, tudo bem, né? Mas precisa se enxergar o que tem que ser feito e entender quem vai poder fazer, né? E isso não significa que você está misturando os papéis, não é isso. Existe, claro, quais são os papéis da mulher, os meus papéis e os papéis dele, porém, a gente se ajuda. Existe um companheirismo nesse sentido, né? E esse companheirismo, muitas vezes, ele não é imposto, ele é construído. E é aqui que mora, muitas vezes, a nossa sabedoria, como homens e mulheres, em construir o companheirismo junto com os nossos parceiros, né? Então, a gente precisa entender que o papel do provedor, ele difere, ou o papel do cuidador, ele difere entre ser pai e mãe. Mas é exatamente isso que a Lila falou. É naquele momento, quem está provendo? Olha, deixa que eu assumo, porque você, né, está com alguma condição especial. Então, essa condição da gente prover a necessidade do que a família ou de cada um precisa, tá? E aí a gente precisa fazer mais uma pergunta. O que vocês estão fazendo para se tornarem bons provedores para vocês mesmos ou para a família? Por que para vocês mesmos? Em alguns momentos, a gente percebe que as pessoas se tornam dependentes. E aqui eu vou até um pouco mais além do que o manual aqui está propondo para a gente, porque eu vou falar um pouquinho dessa condição de dependência emocional. Às vezes a gente percebe uma dependência emocional que interfere na nossa condição de fazer o que precisa ser feito. E é aqui que entra bem essa pergunta que o manual nos coloca, né? O que vocês estão fazendo para se tornarem um bom provedor para você mesmo e para a sua família? Porque às vezes você, na condição de dependência emocional, deixa de fazer até mesmo para você o que pode ser feito. Ou deixa de fazer o que você pode fazer dentro do seu ambiente familiar. Ou não deixa com que outras pessoas façam o que poderia ser feito. Então, vale a pena a gente pensar o quanto eu consigo fazer, né? O quanto eu estou conseguindo fazer por mim e o quanto eu estou conseguindo fazer pela necessidade da família. Então, essa pergunta, quem quiser compartilhar, fique à vontade. Se não compartilharem na aula, pensem sobre isso. O que vocês estão fazendo para se tornarem um bom provedor para vocês mesmos e para suas famílias? Por que vale a pena a gente pensar nessa pergunta? Porque em algumas situações, as pessoas se põem sim a fazer, sabe? Às vezes se põem a fazer uma economia, a deixar de comprar alguma coisa, ou a fazer um trabalho a mais, mas de alguma outra forma ela descompensa em outro lado. Ela fica uma pessoa extremamente estressada, ela não se relaciona bem dentro de casa. Então, é como se não tivesse compensado essa troca, né? Então, o que realmente você faz que está sendo efetivo e está dando certo e vai funcionar dentro das necessidades que vocês têm? Acho que essa é a grande condição, né? O que realmente você faz que fica bom, não precisa descompensar de alguma outra forma, né? Não adianta falar, eu não vou trabalhar porque eu vou ficar em casa cuidando dos filhos e ser aquela mãe estressada, aquela pessoa que pesa na cabeça das crianças, que as crianças preferem estar fora de casa do que dentro de casa, preferem ficar na escola, preferem ficar na casa de um amigo porque não consegue ficar dentro de casa. E aí ela com orgulho diz, nossa, mas eu só cuido da casa e das crianças. Não está valendo a pena. Não é isso. Não é só uma condição de estar presente, é uma condição de estar com qualidade, é tempo de qualidade, né? Então, muitas vezes você não tem tanto tempo, mas a sua qualidade de tempo compensa. A sua condição de administração de casa compensa. Ei, gata, perdeu de novo aí, ferveu? Ferveu? Hã? Vamos pegar o brinquedo? Então, essa condição a gente tem que pensar, não só na quantidade do que a gente faz, ou até mesmo, por exemplo, eu sou um ótimo provedor, não deixo faltar nada, mas a sua presença não existe dentro de casa. Você não é um pai presente, você não cumpre outros papéis, você não acompanha numa leitura, não acompanha
no que você poderia fazer na lição de casa. Então, não é só isso, né? É a qualidade do que você pode oferecer também para a sua família. Então, vale a pena a gente pensar nessa condição das dependências, sabe? Porque quando você fica dependente de alguma forma, você deixa de fazer o que você poderia fazer de melhor, porque você está presa às suas necessidades pessoais. Então, prover não é só trazer resultado externo, é também gerar essa qualidade do interno. Faz sentido isso? E aí, para a gente finalizar e complementar o que a gente está falando aqui da aula, eu quero ler para vocês, deixa eu ver se não saiu aqui. Em Doutrina e Convênios 29, do 34 e 35, ele diz: o Senhor explicou que nunca deu a Adão ou a sua posteridade nenhum mandamento. Estão me ouvindo aí? Voltou? Tem uma ligação. Todos os mandamentos, opa, sumiu aqui, peraí. Eles são espirituais, tá? Então pode sim parecer uma condição temporal, mas não é. Ou seja, tudo que nós temos de mandamento, ele tem um propósito. Ele tem um propósito maior, um propósito espiritual. Então, nossos mandamentos, eles não são somente temporais, tá? E aí também nós temos aqui, em Mateus 22, do 36 ao 39, que diz assim, ó: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente provê, quando a gente pensa na nossa família, quando a gente trabalha pela nossa família, né? Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo bacana. Eu estava ajudando meu filho a cuidar dos brinquedos dele. A gente mudou a forma de guardar os brinquedos e tudo mais. E foi um momento tão gostoso. Você olha e fala, nossa, numa sexta-feira à noite, eu em casa cuidando de brinquedo, arrumando casa. Mas foi tão prazeroso. Às vezes a gente tem um conceito que é do mundo, né? Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não gosto de fazer isso. Ah, isso não é legal de ser feito. Ah, imagina que eu vou ficar... Não, eu estava numa sexta-feira com prazer cuidando das coisas do meu filho. Então, às vezes a gente traz um conceito que é do mundo para a nossa realidade, para a nossa vida, e para de pensar no que realmente é nosso, no que realmente faz bem para nós pessoalmente, para nós enquanto família, enquanto lar. Então, pensem o quanto os mandamentos que o Senhor nos deu, de amar o nosso próximo, de amar a Deus e amar o nosso próximo, pode estar no seu dia a dia de uma forma boa, prazerosa, de uma forma adequada. O que você pode fazer que vai aumentar esse provento dentro da sua casa, do seu lar, né? Outro dia eu fiz o lanche do filho, escrevi um bilhetinho, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não tem dinheiro para fazer muitas coisas. Não é dinheiro, é dedicação. Escrevi um bilhetinho, mandei no lanche da escola. Isso mudou o dia dele, mudou a nossa rotina na família, na semana, né? Então são pequenos atos que você pode fazer para as pessoas e que isso pode fazer uma grande diferença. Isso pode ser pelos seus filhos, isso pode ser uma condição para o seu marido, para a sua esposa, né? Porque o provento não é só o material, mas é o quanto você eleva essas pessoas de forma amorosa, né? Que você retribui de forma gostosa o que você pode fazer, o que você pode falar. Quantas vezes você falou, estou com você, eu amo você, eu quero estar mais próximo de ti, né? Então, o provento, ele vem de toda essa sustentabilidade, que nem sempre é só material. Aliás, se a gente for pensar, o material ele é um dos últimos recursos e todo o restante vem antes dando esse suporte, né? Então, o suporte espiritual que você fizer de forma espiritual vai refletir no seu material também. Quanto que você tem fortalecido as pessoas que moram com você espiritualmente? Você delega essa responsabilidade para eles estarem dentro da igreja? Você delega essa responsabilidade para eles estarem lendo as escrituras? Ou você faz algo diferente também para que isso aconteça? Onde está a sua condição nessa participação, nesse desenvolvimento, né?
Então, fica aí a dica dessa aula de hoje, que eu achei maravilhosa, quando questiona para a gente prover o nosso sustento, né? Prover a nossa condição. Então, fiquem atentos, né? Às vezes, aquilo que a Lila falou, entre o rico e o pobre não é uma condição, é um real, né? Às vezes você busca ganhar mais, isso é muito bom, mas você também aumenta seus gastos. E aí não funcionou, né? Então, alinhe, alinhe as suas necessidades, a sua condição familiar. Aproveite esse final de semana, pensa sobre isso. Pensa como isso pode ser introduzido na sua rotina, na sua família, de uma forma a envolver os outros também, buscando esse crescimento. Porque o crescimento espiritual e material e emocional e qualquer outra condição, ele vem de uma situação de você ter condição de enxergar e de uma situação de você conseguir decidir. Às vezes as pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não decidem fazer. Faz sentido? Às vezes as pessoas entendem o que tem que ser mudado, mas não decidem mudar, não age para o caminho da mudança, né? Então é um conjunto de coisas. E eu realmente acredito que essas coisas todas vão fazer grande diferença no seu dia a dia. Nem sempre. E gata, ferveu de novo? Ferveu? Ferveu? Nem sempre isso vai ser feito de uma forma talvez rápida, como a gente espera o resultado aparecer. Mas se você tiver um ponto de melhoria hoje, já valeu a pena. E amanhã você busca o próximo ponto de melhoria. E aí é de grão em grão que a gente vai conquistando, né, um grande resultado, tá? Então, eu gostei muito de estudar essa aula, me trouxe muitas reflexões, mostra pra gente o quão grandioso é quando a gente realmente enxerga que as coisas materiais e espirituais, elas estão realmente ligadas e o quanto a gente pode trazer, né, para o nosso para a nossa família nessa condição. Então, eu deixo essa aula com muito amor e carinho para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, tá bom. Alguém se habilita para fazer a nossa última oração? Eu posso fazer, Obrigada, Ricardo. licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai, somos extremamente gratos mais um dia de vida, somos gratos pela essa aula, por aprendermos um pouco mais, somos gratos pela Mônica e por termos a igreja em nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estão sofrendo e aquelas pessoas que não estão bem neste momento. Pai, também pedimos que o Senhor possa abençoar nossos lares, que possamos administrar a nossa vida, os nossos recursos que temos com mais sabedoria. Pai, que o Senhor possa nos abençoar durante esse dia e que amanhã possamos estar renovando os nossos convênios batismais. Pai, nós te amamos e fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada. Alguém quer falar? Não? Então, muito obrigada pela participação. Semana que vem estaremos juntos novamente. Desejo um final de semana ótimo e uma semana abençoada para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.